e na certeza de que a vida continua, irmãos da terra, e em meio às vicissitudes da experiência humana, aprendei a tolerar e perdoar. Por mais se vos fira ou calunie, injurie ou amaldiçoe, ouvidai o mal fazendo bem. Vós que tivestes a confiança traída, ou o espírito dilacerado nas armadilhas da sombra, acendei a luz do amor onde estiverdes. Companheiros que fostes vilipendiados ou insultados em vossas intenções mais sublimes, apagai as ofensas recebidas e bendizei os ultrajes que vos burilam o coração para a vida maior. Irmãs que padecestes indescritíveis agravos na própria carne, desprezadas pelos carrascos risonhos que vos enlouqueceram de angústias, depois de vos acenarem com mentirosas promessas, abençoai aqueles que vos destruíram os sonhos. Mães solteiras que fostes banidas do lar e batidas até a queda na prostituição, por haverdes tido suficiente coragem de não assassinar no próprio ventre os filhos de vossa desventura, com a insânia do aborto provocado, mães agoniadas às quais tantas vezes se nega até mesmo o direito de defesa, conferido dos nossos irmãos, criminosos nas cadeias públicas, perdoai os vossos algozes. Pais que trazeis nos ombros escalavrados de sofrimento a carga dolorosa dos filhos ingratos, filhos que aguentais na carne e na alma o despotismo e a brutalidade de pais insensíveis e cônjuges flechados entre as paredes domésticas pelos estiletes da incompreensão e da crueldade, absolvei-vos uns aos outros. Obsidiados de todos os climas, tecei véus de piedade e esperança sobre os seres infelizes, encarnados ou desencarnados, que vos torturam às horas. Criaturas prejudicadas ou perseguidas de todos os recantos do mundo, perdoai a quantos se fizeram instrumentos de vossas aflições e de vossas lágrimas. Quando sentirdes a tentação de revidar, lembrai-vos daquele que nos concitou a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Recordar o Cristo de Deus, preferindo ser condenado a condenar, porque em verdade, quantos praticam o mal não sabem o que fazem. Convencei-vos de que esqueçais de que, no dia do vosso grande adeus, aos que ficarem na estância das provas, somente pela bênção da paz e do amor, na consciência tranquila é que podereis alcançar a suspirada libertação. André Luiz. E assim, na certeza de que seremos assistidos e protegidos pelas mais altas falanges de luz e do puro amor divino, Senhor Jesus, Mestre amado e comandante da terra, damos por iniciado o culto do Evangelho no lar de hoje. O Senhor seja louvado, que assim seja, graças a Deus. Leitura edificante. Eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 7. Segundo os Lexos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão, ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entradas sem oferecerem saídas. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detido pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedado na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetendo-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade.
Vê, pois, que a porta recorres à luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto aos pagãos? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazeis bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançada contra o egoísmo e o orgulho. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, que por palavras, quer por atos, de tudo que nos possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós, e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma, a feição do lavrador, que cava na terra a fim de que produzamos na seara do bem.
O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência da hipótese de serem malfeitores confessos, porque, quando Jesus nos diz: "Ide e reconciliai-vos com o adversário", nos ensina que há fazer paz em nossas relações, como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Emmanuel, do livro Bênção de Paz. Amor aos inimigos não é sentir pelo inimigo a mesma afeição, o mesmo carinho que sentimos pela pessoa que amamos. Não, amar os inimigos é reconhecer que, embora eles tenham nos feito mal, embora eles nos critiquem, embora eles nos detestem, eles não perdem o valor que eles têm perante Deus, simplesmente porque nos prejudicaram. A pessoa pode ter nos causado imenso mal, mas ela não perde o valor dela de espírito imortal. Por isso, amar os inimigos é respeitar a natureza divina dessas pessoas. Só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei não pode, aquilo que a força não consegue, aquilo que a brutalidade jamais conseguiu, se refunde, se purifica ao simples toque do amor. Prece para fluidificar a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção de vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amado Mestre, amigos e falanges de luz do mundo maior, nós agradecemos a sustentação e proteção que nos foi dada hoje. Que na próxima semana, mais uma vez possamos estar unidos com os corações cheios de fé e esperança para a realização de mais um culto do Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus.